E o governo Trump acaba de aplicar a temida lei global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Mas o que isso realmente significa? Como Alexandre de Moraes será afetado? E o mais importante ainda, essa decisão pode atingir o Brasil como um todo? Eu e você? Ou é apenas um alerta isolado da diplomacia americana? Na manhã desta quarta-feira, dia 30 de julho, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, de forma oficial, sanções contra Alexandre de Moraes. Sim, o ministro do STF, do mais alto tribunal do Brasil, foi sancionado diretamente pela Casa Branca sobre a aplicação da lei global Magnitsky. Segundo os relatórios divulgados pelo próprio governo americano, Alexandre de Moraes está sendo acusado de violações graves de direitos humanos, incluindo censura arbitrária, perseguição política e, principalmente, abuso de autoridade contra opositores e plataformas de mídia. O foco das denúncias está especialmente nas investigações conduzidas por ele contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, nos eventos relacionados ao 8 de janeiro e na tentativa sistemática de calar empresas e cidadãos americanos residentes nos Estados Unidos por meio de censura digital. Mas antes de avançarmos, a pergunta que precisa ser feita é: o que é exatamente a Lei Magnitsky? A chamada Lei Magnitsky foi criada em 2012. Ela é uma legislação americana que permite ao presidente dos Estados Unidos impor sanções econômicas e restrições de viagem a indivíduos estrangeiros considerados culpados por violações graves de direitos humanos ou corrupção sistemática. Inicialmente, a lei era voltada para a Rússia, mas em 2016 foi expandida e passou a ser conhecida como Global Magnitsky, ganhando um alcance mundial para punir qualquer abusador, esteja ele aonde estiver. E o que essa lei permite na prática? Congelamento de ativos nos Estados Unidos, proibição total de entrada em território americano e mais, vedação completa de qualquer transação financeira com o sistema bancário dos Estados Unidos. E não pense que isso é algo simbólico. É uma verdadeira morte financeira internacional, porque impede o indivíduo de operar com bancos, investir, viajar e acessar praticamente todo o sistema financeiro ocidental. Dada a integração entre os bancos dos Estados Unidos e os bancos da Europa, da América Latina e até mesmo da Ásia. Para se ter uma ideia da potência dessa sanção, até o ano de 2024, mais de 70 pessoas e entidades foram alvo da Lei Magnitsky a cada ano, totalizando centenas de sancionados, de oligarcas russos a ditadores africanos. Essa é, sem dúvida, uma das armas não militares mais poderosas da diplomacia americana. Mas para entender a raiz moral e política da Lei Magnitsky, precisamos voltar à Rússia ao fim da década de 2000. Tudo começa com Sergei Magnitsky, um advogado e contador russo de 37 anos, contratado pelo investidor americano-britânico Bill Browder. Sergei foi chamado para investigar fraudes fiscais bilionárias cometidas por autoridades russas. E o que ele descobriu foi um escândalo, um esquema brutal de corrupção envolvendo o próprio Ministério do Interior russo, que havia roubado 230 milhões de dólares em reembolsos fiscais por meio de documentos falsos, chantagens e associação direta com a máfia russa. Mas ao invés de premiar o homem que revelou o esquema, o regime russo o prendeu. Sim, Sergei Magnitsky foi detido em novembro de 2008, acusado de evasão fiscal, uma farsa montada para silenciá-lo. E pior, ele passou 358 dias preso na famosa prisão Butyrka em Moscou, onde foi torturado até a morte. Seu óbito foi registrado oficialmente como insuficiência cardíaca, mas os relatórios independentes e as investigações conduzidas por ONGs e pela equipe de Bill Browder apontaram o contrário: homicídio por negligência deliberada e por tortura sistemática. Browder, então exilado e furioso, iniciou uma cruzada global. Ele pressionou o Congresso americano e disse: os Estados Unidos não podem permitir que assassinos russos vivam em iates de luxo em Miami enquanto matam opositores na Rússia. E foi assim que nasceu em 2012 a primeira versão da Lei Magnitsky, assinada por Barack Obama. E na ocasião, ela sancionou 18 oficiais russos.
diretamente envolvidos na morte de Sergei Magnitsky. Mais tarde, em 2016, o Congresso expandiu a aplicação, com a Ordem Executiva 13.818, permitindo sanções contra qualquer estrangeiro envolvido em violações graves de direitos humanos ou corrupção sistêmica. E agora, essa mesma lei, criada para punir assassinos e oligarcas russos, está sendo aplicada contra Alexandre de Moraes. E o que isso significa na prática? Significa isolamento internacional imediato. Seus vistos americanos já foram revogados. Ele não poderá mais entrar nos Estados Unidos, o que é um golpe duríssimo para o ministro da Suprema Corte, que costuma participar de conferências e eventos jurídicos internacionais. A questão moral, psicológica, ora, um ministro da Suprema Corte não tem mais o mesmo direito que um cidadão comum brasileiro tem de, por exemplo, ir à Disney. Qualquer ativo financeiro em nome de Alexandre de Moraes em solo americano será congelado. E empresas e cidadãos americanos estão proibidos de fazer qualquer transação com ele. Na prática, ele foi expulso do sistema financeiro ocidental. Isso afeta diretamente sua reputação pessoal, sua mobilidade internacional e pode prejudicar inclusive suas relações com o meio jurídico global, onde já era visto com desconfiança por causa de suas ações no Brasil. Mas não para por aí. Como o sistema bancário internacional é profundamente conectado ao americano, até mesmo bancos brasileiros e europeus poderão ser afetados. É possível que Moraes enfrente dificuldades até para transferências internacionais, aplicações em fundos ou operações rotineiras em qualquer instituição bancária com sede no Ocidente. E como eu disse, o impacto é pesado em todas as áreas. Como ministro do STF, a sua autoridade e imparcialidade passam a ser questionadas fora do Brasil. E, como já é comum com sancionados, ele poderá sofrer isolamento social, restrições de network internacional e pressão familiar, já que cônjuges, no caso a esposa e os filhos, também podem ser afetados por sanções derivadas. Mas a pergunta que surge agora é: e o Brasil? Como o país será afetado por isso? A Lei Global Magnitsky não é aplicada contra países, mas sim contra indivíduos. No entanto, o contexto é extremamente explosivo, pois pode gerar reações diplomáticas do governo Lula, que pode interpretar a medida como uma tentativa de interferência americana nos assuntos internos do Brasil. E tem mais. As sanções a Alexandre de Moraes coincidem com o anúncio de Donald Trump sobre as tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras. Uma pancada dupla, o que sugere um movimento coordenado com implicações econômicas profundas. As relações bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos certamente estão abaladas. Fontes próximas ao governo prevêem revogação de vistos de outros juízes do STF, escalando o conflito para um nível que mistura justiça, política e relações internacionais. E se Lula resolver tomar as dores do Moraes e responder com sanções próprias, como restringir investimentos americanos no Brasil, retalhar com medidas contra membros do governo americano ou bloquear acordos estratégicos, isso pode transformar um caso de um ministro em uma crise diplomática continental. Por outro lado, se o governo optar por não retalhar, o impacto pode se restringir a uma tensão diplomática e uma polarização interna. Mas mesmo assim, o risco de escalada continua existindo, especialmente por causa da proximidade política e pública entre Lula e Moraes. Em resumo, a aplicação da Lei Magnitsky afeta Alexandre de Moraes, seus familiares mais próximos e seus aliados diretos. Mas, dependendo da resposta de Lula, isso pode ser o estopim de uma guerra diplomática real com os Estados Unidos. E, gente, nem a China ousou continuar essa briga. Atualmente, as taxações entre a China e os Estados Unidos estão suspensas. A China é taxada em 30% pelos Estados Unidos. E olha só, ela taxa os Estados Unidos de volta em apenas 10%. Se nem os chineses quiseram continuar brigando, será que o Brasil deve entrar nessa briga direta?
E essa crise pode afetar milhões de brasileiros que têm negócios, contas, familiares ou vínculos com os Estados Unidos. E você? Acredita que essa decisão é um ato de justiça ou uma interferência externa inaceitável? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo. Você também pode compartilhar agora mesmo com seus amigos essa informação para que todos saibam o que está prestes a acontecer no Brasil. Torne-se um membro mantenedor do nosso canal, tenha acesso a conteúdos antecipados e ao nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!